Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, não é? Estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde. Uma tradição na discussão política e, claro, debate aprofundado dos temas, dos assuntos que estão aqui no nosso dia a dia, não é? Da cidade, da região metropolitana. A gente sempre com a pauta da educação, da saúde, do meio ambiente, do transporte, da segurança pública, os diversos assuntos que nos afligem, não é? E, claro, debatendo com profundidade também os temas e assuntos de interesse nacional, não é? Aliás, como eu costumo dizer aqui no Ponto de Vista, o Brasil não tem mais sossego, não é? Seja sábado, domingo, feriado, enfim. Logo cedo, operação da Polícia Federal de apreensão e de investigação contra o presidente nacional do PSL, que hoje é uma antítese, né? Um contraponto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, né? O Luciano Bivar, que é deputado federal, inclusive. Nem bem a gente esquentou essa coisa, né? Nem bem a gente sabe o que deu essa situação, essa busca, né, da Polícia Federal, essa operação da Polícia Federal, e desaba, né? Cai, vem abaixo um prédio de 7 andares em Fortaleza, até onde a gente sabe agora, até agora, né? Uma vítima fatal, lamentavelmente, muita gente, claro, deve ter se ferido, enfim, né? Se é possível, né? Bom, aconteceu em São Paulo, né? Há pouco mais de um ano e meio, né? Inclusive um prédio federal desabou na capital paulista depois do incêndio, aquela coisa toda, né? Agora desaba um prédio em Fortaleza, capital do Ceará. É uma coisa profundamente lamentável e o que vem a depor contra o sistema de manutenção frágil, não é? Incompetente, não sei se por parte do síndico, dos moradores, enfim, ou se faltou fiscalização, a prefeitura também, a gente não pode afirmar à distância, até porque não temos as informações mais completas, né? O noticiário, notícias boas, né? Para a gente aquecer o noticiário, elas demoram uma eternidade para surgir. As ruins, né, vão se sucedendo espantosamente. Bom, a gente com muito prazer recebe aqui o Zé Virgílio, o coordenador do projeto Arte no DIC, né, tão revolucionário, tão importante, lá para essa região carente, né, da cidade de Santos, na zona noroeste aqui da cidade, mas que vem fazendo aí grande sucesso e abrindo um espaço muito importante para jovens, para crianças, para adolescentes. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Zé Virgílio? Tudo bem, Monturão. É um prazer estar aqui de volta para a gente bater um papo aqui com tantas personalidades. E uma das personalidades é a Gisela Monteiro, né, psicóloga, que mais uma vez participa e colabora conosco. Gisela, que é doutora em psicologia, professora aqui da Universidade de Santa Cecília e está conosco em mais esta edição. Tudo bem, Gi? Prazer revê-la. Tudo jóia. Sempre bom participar, estar aqui com vocês. E o Marcos Santana, atento às redes sociais, né, o que vem acontecendo importante, a sua participação aqui conosco, né, mais uma vez na ponta aqui com a gente no Ponto de Vista. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Hoje, 15 de outubro, quero render minhas homenagens aqui a todos os professores do Brasil, uma tarefa hercúlea, com muitas dificuldades, muitos desafios, que infelizmente no Brasil, em especial, não teve o reconhecimento merecido. Eu quero mandar um beijo especial aqui para a minha professora particular, Solene Ferreira, que é minha namorada. Ela é professora de educação física, uma grande educadora, que eu tenho uma admiração muito grande por ela também. Eu quero comentar a você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, Código Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite, você está sempre com a gente na reprise, né? Lembrando, o programa acaba às 14h30 ao vivo, até a reprise começar às 8 da noite. Jesus Cristo talvez imagine, não é, o que pode acontecer na nossa confusa República Brasileira, agora uma guerra lá dos Bolsonaro, bolsominions, enfim, com o presidente do PSL. A família bolsominion está sempre em guerra, não é? Se não tem adversário, se não tem um rival, se não tem um inimigo, eles arrumam de qualquer jeito. Agora, a encrenca pesada, a encrenca séria do PSL, né? Um desvio evidente, né? de dinheiro público para a campanha
das candidatas, né, em Minas, em Pernambuco, enfim, pelo partido, candidatas que não receberam um tostão furado, né, R$1 furado, uma moeda sequer, né, apenas assinavam lá e o dinheiro ia, sei lá, sabe-se para quem, né? Lembrando que não foi, durante a campanha, na verdade, o presidente nacional em exercício do PSL não era o Bivar, né? Era o ex-ministro, não é? O Santana, não lembra o nome dele? Bebiano, né? Gustavo Bebiano, né? Bem lembrado aí pela Gisela. Bom, como é o dia do professor, você é professor também? Nunca deu aula? Nunca deu. Também só fiz palestras e cursos de workshop e tal, aula propriamente dita eu não dei. Mas a vida dura, né, de professor, né? Duríssima, duríssima. Infelizmente, nesse país onde a educação está num processo de sucateamento muito grande, tá entendendo? O professor, que é um dos pilares, né, no meu entendimento, da formação de um cidadão, tratado da maneira como é tratado. Pois verdade. Muito, muito difícil. Gisela, no Japão, por exemplo, né, a gente tem aquele rito, né, que o imperador ele só se curva para uma figura, né, da nação, do país, enfim, que é justamente o professor, né? Todo mundo se curva perante o imperador, menos o professor. O imperador é que se curva perante o professor, que é a base de tudo, né? No Brasil, infelizmente, a base virou de ponta cabeça, não sei, né? É uma tristeza. É duro e a gente não vê nesse novo governo um planejamento, ideias, né, de que rumo a educação vai tomar. A gente vê países como a Coreia do Sul, que mudou muito o seu patamar de desenvolvimento, investindo na educação e principalmente no professor, né? Hoje é o dia do professor, então passaram a escolher, oferecer aos melhores alunos saídos das universidades grandes salários, escolher para que fosse uma carreira atrativa, interessante. E aí o país mudou numa década. É óbvio que não é uma coisa para que se transforme em pouco tempo. Lógico, né? Tinha que ter, acho que, um pacto nacional, né? Um conjunto da sociedade civil, junto com o governo, pensar em objetivos, em metas, em que tipo de país a gente quer ter no futuro. E sempre passa pela educação e pela educação passa pelo professor. Agora, a gente tem 70% dos professores formados em EAD, que é um trabalho que é EAD prático. É ensino à distância, para quem não está familiarizado. Então, um professor, eu sou favorável ao ensino à distância para muitas coisas, mas acho que é importantíssimo o professor ter experiência de sala de aula, ter o que eles chamam de residência pedagógica, né? Alguma experiência, como tem os médicos, por exemplo. Então, a gente tem grandes desvios aqui, é uma carreira de idealistas. A gente reverencia namoradas, pais, irmãos, ex-professores como inspiradores da nossa vida e são idealistas, são pessoas que dão o sangue, que acreditam muito mais nisso e passam uma vida inteira educando e formando pessoas e sem ter o devido reconhecimento e a devida importância do ponto de vista financeiro, né, e de condições de trabalho. Santana se aventurou, né, como professor? Sim, eu dei aula em duas universidades, né? aqui, uma em Santos, uma em Guarujá, e posso dizer que assim, é uma experiência muito enriquecedora, porque você mais aprende do que você propriamente ensina, né? Na verdade, o professor hoje ele é um facilitador de como o aluno vai buscar o conhecimento. Mas eu gostaria de aproveitar que a gente está falando de educação, e todo mundo reconhece a importância do professor, mas todo mundo fica esperando o bilhete premiado, acha que a educação vai ser resolvida de uma hora para outra, assim como se ganhasse na Mega Sena, quando na verdade a evolução do processo educacional se dá gradativamente. Eu estava lendo antes de vir para o programa a experiência de Sobral, que tem os alunos de Sobral, no Ceará, são os alunos que têm o melhor desempenho do Brasil, inclusive superam alunos de escolas particulares. E está vendo que ali não é o resultado do esforço de uma única pessoa, um governador, um secretário de educação, né? O modelo é inspirado em Paulo Freire, que muita gente demoniza bastante, mas é o resultado... Gente, especialmente os que estão no poder hoje, né? Exatamente, mas é resultado de um processo muito, muito longo, muito demorado, de acertos e erros, envolvimento não só de professores que passam aí pela capacitação, pela valorização salarial, mas também em termos de estrutura, de equipamentos, laboratórios, bibliotecas, né? Os inspetores envolvidos, né? E mais do que isso, o envolvimento também, na verdade, chamar a responsabilidade, os gestores locais são os prefeitos. O governo do estado, ele mudou a lei do Ceará, condicionando o repasse de verbas, não só de educação, qualquer tipo de verba,
ao estabelecimento, a atingir metas na educação. Se aquela cidade não conseguir atingir a meta na educação, aquele município deixa de receber verbas estaduais. Então, acho que aí sim, se o Brasil começar a pensar no modo federal em ter esse modelo, eu acho que aí sim teremos evolução no processo educacional no Brasil, de modo geral. Sobral, por acaso, o Ciro Gomes foi prefeito de Sobral? Ou eu estou enganado? Não, né? Não, ele foi governador e foi prefeito de Fortaleza. Tem Fortaleza, certeza? O Cid Gomes foi prefeito de uma cidade interior? Não, foi o irmão deles, que é um outro nome que eu esqueci. É um que terceiro. foi outro irmão? É um terceiro. Foi, porque o Sobral já tem essa marca aí de ser diferenciado, né, na área da educação. E a gente, ontem assistindo até o Roda Viva com a Tabata Amaral, né, uma deputada bem polêmica, né, extremamente inteligente, né, ela saiu de uma comunidade pobre, uma favela em São Paulo, para estudar em Harvard. Dá licença, amigo. Não é brincadeira, tem cara que faz... Astrofísica. Astrofísica, não foi um curso banal, tá certo? Ela foi estudar astrofísica e ciência política. Ciência política, não é verdade? Em Harvard, né? Quer dizer, não é uma pessoa que foi preparada numa escola de alto nível, né? de ensino médio, ensino fundamental, nada disso. Ela estudou como pôde, né? Em colégios públicos e se destacou de uma maneira extraordinária, né? E ontem ela falou muito no Roda Viva a questão educacional, que ela defende muito, é uma das bandeiras dela no PDT, nessa guerra agora que ela tem com o PDT, né? E citou aí o exemplo de Sobral, que é o exemplo típico do Brasil. Bom, a gente tem muito prazer agora em receber aqui no Ponto de Vista, né? Está lá na ponta, pode cortar aqui para ele. Paulo Betti, que é ator, né? Ator de televisão, teatro, cinema, não é? Muito conhecido por todos nós, ator da Globo, não é? E que está em Santos nesta sexta-feira, nos dá o prazer, não é, de recebê-lo aqui no Ponto de Vista, ele que veio para a pré-estreia do filme A Fera na Selva. Prazer recebê-lo, tudo bem, Paulo? Tudo bem, prazer imenso estar aqui com vocês, educadores, né? Vocês estão discutindo a questão educacional. Estou muito feliz de estar em Santos, porque eu sou de Sorocaba e quando a gente vinha para Santos, a gente ia para Mongaguá. Nossa praia era Mongaguá. Então, quando ia chegando aqui no Cubatão, a gente já ia tirando a roupa para cair no mar, né? Coisa de caipira, né? Mas eu tenho uma ligação profunda com Santos por causa do teatro amador, do Carlos Alberto Sofredini, do Taná Correia, do Carlos Pinto, da Federação de Teatro Amador de Santos, né? Para nós todos, nos anos 70, o teatro amador era Santos, que era a meca do teatro amador. Você chegou a atuar por aqui, não? Não, mas eu cheguei a competir com peças de teatro de Sorocaba. Havia festivais, né? E a gente competia. Sempre a gente perdia, porque Santos era sempre em primeiro lugar. Então, Santos foi uma cidade de vanguarda, sempre foi, né? Neila Torraca, Nuno Leal Maia, Sérgio Mamberti, o Sofredini, né? Alexandre Borges agora. Alexandre agora, o Taná. O pai, filho do Taná, exatamente. Então, a gente tinha essa reverência ao teatro santista, né? Plínio Marcos, né? Um grande Plínio Marcos, escritor, que é um dos maiores autores do teatro brasileiro de todos os tempos. Não tem o reconhecimento devido, né? Talvez não, mas para todo mundo que é do ramo sabe quem é Plínio Marcos. Plínio Marcos fez aquela oração do ator, né? Que é uma, vamos dizer assim, o autor fazendo uma homenagem, porque Plínio era também ator, né? Isso. Plínio, além de autor, era ator também. Fez novela, inclusive, né? Fez, o Beto Rockefeller. Grande Cansei de assistir peça de teatro com ele na porta vendendo os livros. Que lindo. Ele ficava na curioso, porta. ele falava assim, olha, eu autografo, prometo morrer logo para valorizar o livro. É verdade. grande intelectual, né? Com uma carreira excepcional, de talento nato, né? Porque escreveu peças importantes, A Navalha na Carne, Dois Perdidos numa Noite Suja. Abajur Lilás. Exatamente. Abajur Lilás, né? E depois ele teve aquela fase mística, né? Que ele andava com aquele... Com um cetro, né? Parecia Lia cartas de tarô. Um homem muito íntimo. Tarô, sabe que eu joguei futebol com ele uma vez? Plínio Marcos? Jogamos futebol de salão e o Plínio não era fácil não, ele jogava bem.
Bom, deixa eu apresentar aqui para você, o Paulo Betti. O Zé Virgílio está com a gente aqui. O Virgílio coordena um projeto dos mais importantes, um projeto vencedor, né? Numa área muito, vou dizer assim, necessitada, né? Vulnerável. Vulnerável aqui na cidade. Vulnerável é a palavra correta, boa, Gisela. E que é o projeto Arte no DIC, não é? Em que dá oportunidades a jovens, adolescentes, crianças, enfim, de experimentarem uma arte, né, Zé? Basicamente é isso. Apresenta aí o Arte no DIC para o Paulo Betti o Arte no conhecer. DIC, cujo nome do equipamento chama-se Escola Popular de Arte e Cultura Plínio Marcos. Escola Popular de Arte e Cultura Plínio Marcos. Tudo certo. Que inclusive Kiko, filho dele, disse que, porque eu sou de lá da Bahia, que um baiano foi que fez a maior homenagem na cidade de Santos a Plínio, porque aquele lugar onde está a sede do Arte no DIC, que fica em frente às palafitas, é o lugar que tem muito a ver com a obra de Plínio, com o olhar de Plínio, enfim. Quer dizer, o Arte no DIC é uma política pública da gestão do Gil, no MINC, que tinha aquele programa, né, Espaços Mais Cultura, que era a construção de uma sala de cinema e uma sala de biblioteca, nos lugares mais vulneráveis do Brasil e mais distantes. Era ponto de cultura? É um ponto de cultura? É um ponto de cultura, fez parte da primeira lista e tinha esse programa chamado Espaço Mais Cultura. E a minha experiência profissional lá na Bahia, eu fui durante muitos anos funcionário público da área de cultura, entrei como estagiário, era criar espaços culturais. E aí eu apresentei a ele, não construir só uma biblioteca e uma sala de cinema, fazer um equipamento que contemplasse todas as linguagens artísticas. Aí você vê uma política pública que na época era 450 mil investimento e o governo investiu 2 milhões para a construção de uma escola de arte em frente a uma comunidade de palafitas, que gera oportunidades, que como nós pensamos, a arte, a educação e a cultura têm que caminhar juntos, a de formar para o mercado de trabalho da arte, da cultura, jovens, com o nosso carro-chefe é o tambor, né? O tambor? É o tambor, porque eu sou da terra da percussão. Ó Deus, Senhor dos homens, fazeis com que eu seja tambor, só tambor. E no início, assim, quando eu saí do serviço público, eu fui diretor de produção da banda Olodum. Quer dizer, então, quando nós começamos esse processo aqui em Santos, foi em parceria com o Olodum, ensinamos samba reggae, né? Que é um ritmo de fácil assimilação. Né? Hoje está no mundo afora. Tem vários dos nossos jovens morando fora do Brasil, sendo percussionista, ensinando a nossa pegada percussiva brasileira, que é uma junção lá, não é só acompanha o ritmo do Olodum, é uma mistura do maracatu, do samba reggae, do samba, do salsa. Tem carimbó? Eu estava agora em Belém, sim, que é tambor. Que é tambor. Fui algumas vezes em Belém com o Olodum. Então, eu acho que na verdade é isso, né? Nós temos parcerias com a universidade, aqui com a Unisanta. Nós temos uma parceria que eu conheci aqui o Chalub, ele perguntou como a universidade poderia contribuir, eu digo, dando bolsa de estudo integral. Então, 8 jovens daquela comunidade já se formaram através aqui da universidade com essas bolsas de estudo. Isso é uma característica aqui da Universidade de Santa Cecília. Sabe que nós estamos numa universidade, né? O Sim, eu estou. Educativa, tá certo? Você viu, entrou aqui pela universidade. É por isso que eu estou aqui. É verdade. É verdade. E a Gisela Monteiro é doutora em psicologia, professora aqui da casa, do curso de psicologia, que vem aí pela Psicologia? Universidade de Santa Cecília, é verdade. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente explora um pouco mais o Paulo Betti. O filme, ele tinha uma participação política muito intensa, né? Não sei se ainda tem, não é? Não vou colocar você em saia justa, sem dúvida nenhuma. Não, mas eu estou tranquilo com isso. Mas a gente vai falar um pouquinho, claro, sobre essa situação toda que estamos vivendo no Brasil e esse pouco espaço aí, ou essa restrição enorme que vem tendo aí na cultura no país, né? Voltamos já já. Muito bem, voltamos, sequência aqui do nosso ponto de vista, estamos com o nosso Zé Virgílio aqui, participando mais uma vez conosco, o coordenador do Arte no DIC, lá na ponta você já acompanhou no bloco anterior, Paulo Betti, ator, né? Televisão, teatro, cinema, enfim, está aqui lançando, veio a Santos para a pré-estreia de A Fera na Selva, que ele vai explicar para a gente qual é o conteúdo aí do filme, não é? E a nossa Gisela Monteiro participando conosco, mais uma vez, doutora Gisela, psicóloga, professora aqui da Unisanta, e o Marcos Santana, atento aí
as redes sociais também. Com relação à arte e à cultura, começar pela Gisela, depois pelo Zé, depois o Paulo Betti dá a sua pincelada aí final em cima dessa questão. Estamos vivendo um momento difícil, delicado, confuso, né? Uma censura que não é censura, mas é censura, enfim, né, Gisela? Eu acho que são coisas inacreditáveis. Acho que a gente, talvez há 3, 4 anos atrás, 2 anos atrás, eu não pensaria que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que é uma polarização. Hoje também assisti, não consegui ver inteiro o da Tabata Amaral, assisti eu acho ela uma menina, eu sou admiradora dela, porque ela tem 25 anos. 25 anos. Você participar de um Roda Viva aos 25 anos, é a cova dos leões aquilo, né? E ela eu depois estava acompanhando o Twitter, ela tomou paulada de todos os lados, da direita e da esquerda, porque ela se coloca como centro-esquerda e tal. E ela falou coisas, e é o que a gente está vivendo, que essa polarização não ajuda nenhum dos dois lados, tira da gente a capacidade de pensar minimamente com uma clareza. Então, assim, a volta de cerceamento de possibilidade de fala é das piores situações. É de regime totalitarista de direita e de esquerda, não importa de que área, de que ramo ideológico. Acho que a gente não pode cercear produto nenhum da cultura. A cultura é o que nos salva. Nesses momentos difíceis, a gente está num momento econômico que o Brasil não decola, a economia não vai, está parado, a coisa está estagnada. O mundo com... Hoje eu estava ouvindo também um podcast do programa do Bial sobre refugiados, né? A gente tem uma crise mundial aí de gente circulando, transitando de um lugar ao outro. Então a gente está num momento global bastante difícil e ter localmente no país essa impossibilidade, essa alta, vamos dizer, pressão sobre determinado tipo de conteúdo, eu acho que só atrapalha. Então, o que eu penso um pouco, acho que você estava comentando isso, né? A gente tem tanto problema aqui e o governo não só não resolve o problema, como cria outros. Cria outros problemas, é impressionante. A gente tem tanta coisa para ser feita e ficamos aqui discutindo se tem que ter nudismo, não tem, que frase está escrita. E a televisão o dia inteiro mostrando um monte de seriado, um monte de programa, conteúdos, as redes sociais que são abertas publicamente com conteúdos sem nenhum tipo de censura, de regulação, de constrangimento. É uma indicação. Agora, quando tem financiamento, não tem. Eu acho que é um retrocesso que a gente está vivendo nesse sentido de cerceamento de expressão. É inacreditável, inconcebível e dramático, né? Por isso que a gente tem que trazer o Zé Virgílio, o Paulo Betti, pessoas das artes, né? Para estimular, porque essa a arte coisa, tem uma né? função fantástica de nos manter vivos e conectados. Eu acho que quem tem que censurar, né, determinada obra de arte, seja teatro, televisão, filme, é o público. O público acha que tem que ir, vai. Acha que tem que assistir, assiste. Se vai dar bilheteria, deu. Se acha que não é, que não presta, não está no momento errado, não serve, não vai, acabou. Agora, eu queria que o Zé Virgílio e o Paulo Betti falassem um pouquinho a respeito. O Zé Virgílio, que é um diretor cultural, um agitador cultural, enfim, não é? Com esse projeto extraordinário aqui para nós, santistas. Eu, assim, tive a oportunidade, assim, durante a minha caminhada na vida, de vivenciar, assim, como pré-adolescente na época, né, a ditadura militar, depois adolescente e entrar na idade adulta, né? E a gente sabia ali onde era o inimigo. Você sabia quem era. Hoje em dia tem de ponta a ponta em bolsões de inimigos. Quer dizer, então, e são coisas assim que eu, sabe, de uma coisa tão rasteira, por exemplo, aquele filme Bruno na Surfistinha, que tem toda uma história ali, tá entendendo? A respeito da personagem, da pessoa que vira a personagem, que o conteúdo daquele filme ali é uma questão social muito grave, claro, que ela está apresentando ali. E aí, não é pornografia, né? Pois aí entra, bate-boca entre o cara que é o presidente da República, tá entendendo? Com a atriz que o desmoraliza completamente. Quer dizer, então... Tem o filme Marighella agora. O filme Marighella, que até hoje, tá entendendo? Não conseguiu chegar às telas do cinema.
Quanta gente quer saber a história de que quer E todo mundo vai acabar assistindo. Sim. Seja no Face, seja numa rede Sim. social qualquer. Estimula a curiosidade, todo mundo né? vai assistir o Marighella. Pois é, então... É só ter a primeira oportunidade. Opa. E, infelizmente, também, assim, o que a gente está vendo aí, entendeu? Quer dizer, eu que trabalho com arte, com cultura, tem aquilo que eu não gosto, mas eu não vou publicamente desqualificar a obra de ninguém, o trabalho de ninguém, tá entendendo? Mas o nível, tá entendendo? Infelizmente, quer dizer, eu acho que tem que ter uma reação muito forte. Lá o Arte no Dia, que ele impõe a bandeira assim, ali é uma organização política, ela não é partidária, mas também determinadas tendências, o que vem de oferta lá de emenda parlamentar, essas coisas, a gente recusa. Porque você não vai, tá entendendo? Infelizmente, ir de encontro, se associar a pessoas que vão de encontro a uma sociedade que a gente está ali e trabalha no dia a dia e convive no dia a dia, que são os mais massacrados por tudo isso que está aí. Quer dizer, e a outra questão também que eu vejo nesse sentido, no sentido de censurar todo esse conteúdo cultural, todo esse conteúdo artístico de qualidade que tem aí, é para emburrecer cada vez mais a população. Quer dizer, então, quando você fala que você vai privatizar a educação, quando você começa a censurar o cinema, principalmente, o cinema é o foco que eles, tá entendendo? Vão em cima aí, Paulo pode até explicar melhor o porquê, tá entendendo? O cinema é onde eles vão com mais, sabe, vontade, sabe, com mais apetite. Quer dizer, então, eu acho que a sociedade como um todo, ela tem que estar aí atenta. A professora falou dessa questão dessa intolerância, principalmente, que aí no aspecto religioso. Quer dizer, eu sou de uma cidade onde essa pluralidade religiosa, que é cultura, já foi, num determinado momento, muito bem administrado pelo cardeal primário do Brasil, com a afinada mãe Estela, com a afinada mãe Creuza, desde lá atrás, quando era o cardeal Brandão Vilela, um grande cidadão, com a afinada mãe Menininha, com a afinada mãe Senhora, isso tinha um respeito muito grande. Quer dizer, hoje, com essa intervenção desse negócio que o gênio Chico Anísio falou muito bem, com aquele personagem Tintones, lá na década de 80, que é o que está aí. Que é o que está aí. É verdade. Você se lembrou do Tintones? Eu me lembro sempre. Gênio, genial. Que é verdade, infelizmente está aí. O Brasil pirou, né, gente? Enlouqueceu. O que houve? Que loucura que aconteceu, né? Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado agora para a gente tentar não deixar a coisa desandar totalmente, porque o risco é enorme. Nós temos que ter cuidado para a gente conseguir sobreviver, para que a gente não... Pode acontecer algo muito grave, ou ainda mais grave do que já está acontecendo, do que a gente está vendo. E quando você fala do cinema, por que o cinema americano é tão forte e representa tanto para o país na forma de captação de recursos e de formação de identidade? Por que nós queremos usar calça jeans? Por que nós tomamos Coca-Cola? Porque os americanos sacaram lá em 1920, não sei quem era o presidente, mas ele sacou que onde iria o cinema, iria os produtos, iria o way of life. Disseminar a cultura. A cultura americana. Então, por isso que essa tensão contra o cinema. Então, eu estou lançando um filme agora, A Fera na Selva, que não é um filme que tem qualquer tipo de complicação, vamos dizer assim, do ponto de vista da impropriedade. É um filme de 12 anos, né, crianças podem assistir, que fala de um tema psicológico, filosófico, mas eu não sei, na quinta-feira agora vai estrear em Sorocaba, onde ele foi feito, eu não sei que horas que vai ser. Por quê? Porque não foi assinada pelo governo Temer a cota de tela, que é a defesa do nosso cinema, a defesa da nossa indústria cinematográfica. A indústria do audiovisual brasileiro é muito importante e tem uma pontuação muito grande no PIB brasileiro. É uma indústria, emprega 300 mil pessoas. As pessoas fazendo teatro, fazendo cinema, fazendo arte, fazendo cultura, né? E isso, de repente, nós estamos vivendo um momento difícil, porque no governo Temer não foi assinada a cota de tela. Então, o dono do cinema, nós temos o produto e não temos o supermercado para botar o produto.
Então, eu estou seguindo o meu filme, numa forma de poder fazer esses contatos. Exatamente o que está acontecendo aqui é que eu planejava, porque eu falei assim, não, eu levei 30 anos com essa história na cabeça, e agora esse filho, que é o filme, eu vou protegê-lo. Eu vou levá-lo para cada lugar. Então, no Rio de Janeiro, teve 14 sessões do filme. Um lançamento pequeno, o menor lançamento, né? Mas eu estava presente em todas as 14 sessões. E aqui em Santos eu estou presente na abertura, depois o filme fica até quarta-feira que vem, não vou poder ficar todos os dias porque eu tenho que ir lá para Sorocaba lançar o filme lá. Mas hoje às 20h30 vou estar no Cine Roxy, fazendo uma conversa sobre o filme, fazendo uma conversa. Então, acho que é momento da gente conversar, da gente, das divergências se arrefecerem, para a gente não jogar fora tudo que nós construímos. Você é o diretor do filme, Paulo? Eu sou produtor, diretor, eu faço o banner quando sai a crítica no jornal, eu vou na gráfica, eu levo, eu estou correndo atrás com isso. Eu acho, marco as canteiras, eu acho que está na hora da gente dar o máximo que a gente puder, da gente fazer, como dizia o Mahatma Gandhi, fôssemos tudo o que somos capazes de ser, estaria resolvida a maioria dos problemas do mundo. Então é a hora da gente não reclamar ou não vamos fazer o máximo que a gente puder. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. Né? Nem é preciso repetir e dizer das atrocidades, dos absurdos, das coisas que são ditas, discurso na ONU. Então, enfim, de tudo o que está acontecendo nós sabemos, não precisa. Vamos nós fazermos o máximo que nós pudermos para não perder tudo que o país representa e significa, porque a coisa está russa. Está pior que russa, né? Ô, Paulo, eu queria dar um exemplo que mostra bem esse desprestígio do cinema, da produção nacional nos cinemas brasileiros. Na semana passada, eu fui ver o filme O Coringa, que é um belíssimo filme, de um grande ator, e aí eu fui ver também, por curiosidade, o horário que tinha o filme Hebe. O Coringa tinha, acho que, em 4 salas, em 5 horários, e a Hebe, uma sala só, um único horário, às 13h30. Quer dizer, você vê o desprestígio que tem o cinema nacional, que eu acho que é um grande filme também, o Hebe, né, um grande diretor, uma grande história, uma grande personagem. Uma atriz maravilhosa. Uma atriz maravilhosa, um grande elenco, né? Minha querida amiga Andréa Beltrão. Todos os ingredientes para ser um filme de sucesso, esse filme Hebe tem. Mas ainda assim, ele enfrenta essa muita gente pode falar, mas a Hebe, não sei o quê. Eu só diria o seguinte, a Hebe, ela poderia talvez ser comparada talvez a Oprah brasileira, tá certo? Não era uma mulher de uma cultura extraordinária e tal, mas foi uma mulher de um público cativo, uma audiência extraordinária e teve uma postura, inclusive política, muito forte, muito importante no Brasil. Diga. Exatamente, um grande personagem, um grande filme, um grande elenco. E, apesar disso, aí é completamente desprestigiado, vamos dizer assim, pela estrutura do cinematográfico no Brasil, né? E a gente não precisa ir muito longe, não precisa ir aos Estados Unidos. Se a gente for pegar o exemplo da Argentina, que tem um incentivo muito grande para a produção, tanto é que tem grandes atores, grandes filmes, a Argentina tem Oscar, né? Então, você percebe a diferença muito grande. Então, eu acho que falta, então, no Brasil, não só do poder público, mas da classe empresarial mesmo, abraçar de uma maneira mais confortável o cinema brasileiro e até para melhorar a quantidade e a qualidade das produções e também formar público, né? Porque nós temos a partir uma produção... daí, iniciar um círculo virtuoso muito grande, né? Nós temos uma produção muito boa. Ainda esse ano tem mais de 150 filmes brasileiros. O ano que vem já não sabemos, porque há esse empecilho declarado e contra. Quando o presidente não assina a cota de tela, todo ano tem que ser assinada a cota de tela, que significa um espaço de 40 dias, que é o que temos ultimamente, para o filme brasileiro no cinema. Porque daí o dono do cinema, ele tem que abrir esse espaço. Porque senão é que nem a floresta. Se você fala que pode desmatar, que você pode matar os índios, sai matando o índio. Se você fala para o dono do cinema que não tem cota de tela, ele não te dá. Ele não se sente obrigado. Ele não está obrigado a pôr, e ele não tem interesse. E ele tem também a pressão dos filmes americanos. Então, o cara que traz para ele o Coringa, ou que traz para ele o Titanic, fala assim, bota mais 10 outros filmes que não são tão bons. Então, ele não consegue me dizer, em Sorocaba, onde eu fiz meu filme, o dono do cinema de Sorocaba, num shopping pequeno lá, não consegue me dizer que hora que eu vou estrear quinta-feira. Então, como é que eu faço até para convidar meus parentes? Você entende? Então, falta decisão, sim, do governo, que assine
a cota de tela. Mas aí é outra história. Posso falar de uma coisinha com relação ao meu filme, para os seus espectadores? Eu queria que você desse aí um... Tá. Olha, do que se trata? Olha, o filme é a linha? O filme é baseado num livro, que é A Fera na Selva, do Henry James. É um livro de 50, 60 páginas, um livro curto, e nós fizemos uma adaptação desse livro trouxemos para o momento atual e fizemos uma adaptação. E deu certo, ficou um filme bacana, correto, emociona as pessoas. Ele fala sobre a necessidade da gente viver o momento presente e não ficar com a expectativa só no futuro, de que o importante é hoje, aqui e agora. Um pouco aquela música do Gil. Essa é a história do Henry James. Eu fiz a adaptação, trabalhei com outras pessoas, muitas mãos, né, no cinema, né? Não é um trabalho de uma pessoa só, são muitas mãos que contribuem, né, E eu estou agora, no momento do lançamento do filme, propondo para as pessoas que quiserem participarem no curso paralelo que eu estou fazendo, gratuito, é um curso à distância, que eu faço tendo como objeto o estudo do filme e do livro. Então, quem quiser, entra no site aferanaselva.com.br, ali faz a inscrição e aí, então, você pode participar num curso à distância, gratuito, e aprender um pouco sobre a adaptação, como que se faz a adaptação de um livro para virar audiovisual. A maioria dos filmes são... As linguagens são diferentes. É um transmídia, é um projeto transmídia, quer dizer, ele pega o livro, então o sujeito vai poder ler o livro. Nós temos disponibilidade do livro em audiolivro também no site. Nesse site tem todas as dicas. Quando tem 100 inscritos, a gente abre outra turma. Já tem 2 turmas no ar, todos estudando. Tem pelo menos 15 mil pessoas nesse momento lendo A Fera na Selva. Então é um projeto de incentivo à leitura e de aprendizado sobre o que eu considero o principal, talvez, na arte do audiovisual, que é o roteiro. Quando você tem um bom roteiro, você tem 90% do jogo ganho. Então, eu estou querendo despertar a atenção, jovens ou quem que se interessa pela adaptação literária. Então, de como fazer um livro virar um filme. Então, depois a gente pode começar também... aferanaselva.com.br? aferanaselva.com.br é o nosso site. Muito bem. Interessados, então, acessem e hoje à noite, 8h30 da noite, no Roxy... Pátio. Pátio Poranga. Roxy Pátio do Pátio Poranga. Estará lá o Paulo Betti recebendo todo mundo, né? Junto com o pessoal do Roxy, claro, para a pré-estreia, né? Do A Fera na Selva. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos um segundinho. Já. Tem muito interesse. Muito bem, vamos na sequência aqui do ponto de vista, né? A gente está com o Paulo Betti aqui, ator global, né? E cinema, teatro, televisão, claro, lançando aqui na cidade A Fera na Selva, hoje às 8h30 da noite. O Zé Virgílio, que coordena o Arte no DIC, a Gisela, que é professora aqui da Universidade de Santa Cecília, psicóloga, né? E o Santana tem um questionamento, sobre o Paulo Betti, a participação dele com a exatamente. Eliane Giardini. Isso. Nesse filme, o curioso é que você contracena com a sua ex-mulher, Eliane Giardini, também atriz global, foi casada durante 25 anos e também esse ano fez uma novela também contracenando com ela, né? Como é que vai fazer isso com a ex-mulher ainda sem conflito? É uma relação às vezes é mais fácil. Hoje está tudo superado já, né? Você sabe que a novela Órfãos da Terra, que fala dos refugiados, foi uma novela bacana, eu acho, assim, que tratou desse tema, né? Na profundidade possível de uma novela, mas foi era o tema central da novela Órfãos da Terra. As autoras da novela, creio que nos botaram juntos na novela por causa do filme, porque viram as fotos nossas no filme, que o filme é um projeto nosso, né? Da Eliane e meu. Aliás, da Eliane, que foi a primeira pessoa que leu o livro há 30 anos, quando a gente era casado, e falou, vamos fazer uma peça disso e tal. E aí, fizemos a peça, depois o filme. Eu tenho um entendimento muito bacana com a Eliane. Né? A Eliane mudou o patamar do nosso relacionamento. Nós éramos um casal, tivemos filhos, 2 filhas,
maravilhosas, e depois nos separamos. Daí virou outra coisa, virou uma amizade, uma compreensão. Nós, como se fosse assim, vamos estar ligados a vida inteira. A Eliane confia em mim, eu confio muito na Eliane, né? E nós temos esse pacto, né? Que é a nossa vida, né? A novela, passamos diversos momentos muito graves na novela, a Eliane e eu, porque nós perdemos nosso neto durante eu li a respeito disso. E até foi, de uma certa maneira, uma bênção a gente estar junto, para a gente poder passar pelo que nós passamos. Mastigar o... para a gente poder sobreviver àquilo que nós estávamos sofrendo. A novela era uma fuga nossa, né? Era bom estar junto. Então, meu pacto com a Eliane assim, é o casamento bíblico, né? Só que depois mudou, né? Nós nos separamos, cada um foi cuidar da sua vida, mas a gente tinha esse projeto artístico juntos e realizamos. E hoje é emocionante a gente poder estar apresentando isso e poder estar conversando sobre esse assunto, que era a ideia dela. A Eliane, até quando eu li a primeira vez a novela, não sei nem se eu achei tão bom, sabe? Mas eu falei assim, não vou deixar a Eliane sozinha nessa história, eu vou fazer com ela. Encarar também. E foi muito bom para mim ter feito. Adultos civilizados que se separam, claro, isso é muito importante, e mantêm a identidade. Gente, a gente tem que evoluir, né? Claro, uma pessoa que você amou a vida inteira, depois vai ficar odiando aquela pessoa? Não, eu prefiro ficar gostando dela, né? Ô Zé, vocês estão levantando aí, estão preparando uma série de ações para arrecadar aí fundos para o intercâmbio cultural, né, internacional, dos meninos lá do DIC, da Arte no DIC, né? Vamos ter aí mais um intercâmbio que está chegando aí, né? Desde 2012, que os meninos, né, os jovens lá, que participam de workshop, eles apresentam a questão, o conhecimento deles na percussão, e shows também, né? Já foram a Barcelona, Madrid, Paris, Marseille. Tem uma associação Arte do DIC em La Ciotat, que é na região ali da Côte d'Azur, na França, uma cidade balneário. Mas dois dos nossos jovens, um está em Marseille hoje, aos 22 anos, chama Jorge Henrique, mega percussionista, que já está enraizado lá, e um outro na Itália, que chama Gabriel Prado, que foi o primeiro aí, que tem 22... Né? Ele mora em Bari, mas a ação é na região do Molise, que eles lá, os italianos, dizem que essa região vem antes de Roma. Enfim, é um lugar assim maravilhoso. Então, os meninos foram no ano passado e foram adotados pelas famílias. Eles moraram em casas que tinham filhos da mesma idade deles. Ficamos em torno de 20, 25 dias. Eles estudavam naquela escola, que eram escolas que têm arte, né, que estudava o filho do... Aliás, nem se tinha gari nesse lugar, mas o filho do funcionário mais simples ao filho do prefeito, daquele empresário, enfim, estudou no mesmo colégio. E eles estudaram ali, né, estudavam italiano, estudavam inglês, e participavam, porque a escola tinha uma orquestra sinfônica de sopro, e um coral imenso. E eles entraram com a percussão. Gravaram um DVD com músicos de um conservatório de música da Universidade Federal da Itália, que fica também nessa região, especializado em marimba. Aí entrou a nossa percussão, né, os nossos tambores, com as marimbas. E foi gravado esse DVD que deve ser apresentado agora, quando a gente for no final do ano, ele deve estar pronto. E também foi feito um documentário por uma produtora italiana, que foi exibido lá, a gente também já recebeu a cópia, e vamos exibir aqui também, aqui em Santos. E por conta de toda essa situação que a gente está aí, né, as organizações sociais sendo demonizadas, sendo criminalizadas, quer dizer, tudo que acontece no Brasil são as ONGs que são as responsáveis, enfim, a gente partiu para a nossa criatividade, né? Quem mexe com arte, com cultura, tem que ter um mínimo de criatividade. Aí começamos a fazer algumas ações. Estamos fazendo no dia 9 de novembro uma feijoada, será pode falar o nome? Pode. No Bourbon, onde terá o show,
terá a apresentação dos meninos, terão vídeos sendo apresentados contando a história do Arthur Dick. Esse vídeo italiano vai ser apresentado lá, vai ter sorteio de brindes, vai ter uma rifa de 2 cadeiras customizadas que aquela loja de casa, né, nos pagou uma apresentação que a gente fez para eles com essas cadeiras. Estamos tendo um apoio assim bem consistente assim da prefeitura, porque a prefeitura aqui de Santos é aquela questão que eu falei, né? A gente nunca poderá partidarizar as nossas ações, claro, porque a gente se torna dependente. Mas a gente tem que reconhecer também quando há uma ação, uma intervenção do poder público. E eu percebo, está entendendo, que aqui a cidade ela caminhou nessa questão da educação e da cultura completamente diferente do que não tem dúvida. qual é a proposta claro, do governo federal, claro. Entendeu? Quer dizer, nós temos um programa de educação integral, porque essas crianças que vão para lá, que varia de 8 a 12 anos, todas fazem parte do programa Educação Integral, que é exatamente o contraturno. Você é a escola municipal, leva de manhã os que estudam à tarde para o Arte no DIC, onde eles são preparados como cidadãos e através da arte. E à tarde vão os que estudam de manhã. Quer dizer, então, no meu entendimento, esse é o caminho que a gente pode, como você colocou, né? A gente tem que se juntar e apresentar aquilo que a gente tem de conhecimento, a nossa criatividade, para combater esse inimigo que está aí, que para mim não é tão pesado assim, não. É como se fosse uma epidemia. Nós estamos passando por uma epidemia. Uma gripe pesada, cuidar. Tem que tomar antibiótico. Sabe o que eu achei curioso? O Santana lembrou aí o filme do Coringa. Eu assisti o filme do Coringa. Não sei se você assistiu o Coringa. Assistiu? Você assistiu também, não? Não assistiu. Eu quero muito assistir. Eu estou doido para assistir. É um espetáculo, é um show o filme. Né? E a atuação do Joaquim Fênix é extraordinária. Mas jovens... Uma fila de jovens com namoradas e tal, não sei o que, para assistir o Coringa. O Coringa tem 60 anos, né? Esse Mas personagem. tem um mundo geek aí, da molecada que acompanha os super-heróis da Marvel, da DC Comics. E é um filme que acho que tem um apelo social. Eu saí do filme... Tem um apelo social extraordinário. 2 filmes recentemente... Mas a molecada não foi pelo apelo social. Me mexeram muito. O Bacurau, né? Bacurau, bom você falar. Eu também gostei muito do Bacurau. É um soco numa facada no estômago e o Coringa também. O Coringa tem um roteiro, você estava falando de roteiro, tô doido pra ver o Coringa. Para de falar do Coringa. É bem interessante. E sem dar spoiler, cada um interpreta o final como bem entende, né? Eu já li 4 ou 5 psicanalistas, psicólogos fazendo análise, cada um enxerga determinado ponto. Quero muito que você vá ver A Fera na Selva, porque você é psicóloga, né? Quero que você fale sobre o personagem central do filme também. Está prometido. Por favor. Quem é que faz esse personagem central? Eu. Você, né? Cara, faz 30 anos que esse personagem... Porque todo ator diz que o personagem não influencia a gente. O criador e a criatura. Mas a gente é influenciado pelo personagem. Faz quase 30 anos que esse personagem me ronda. E quando eu vejo, eu não gosto. Eu não gosto de ser aquele personagem. Porque o ator diz que... Não, eu vou para casa e limpa. Não limpa, porque fica na cabeça das outras. Aposto que quando vocês me olham, vocês me veem também o personagem que você estava comentando. Cruzes, o cara da novela. Sabe qual é o seu personagem que é marcante para mim? Aquele de Tieta. Timóteo. Sensacional. Nos trinques, era o bordão do Timóteo. Nos trinques, vou para São Paulo. É lisa. Isso acaba sendo a forma com que as pessoas nos veem, marca a gente. Você tem razão, tem que ir para um psicanalista para você poder enxergar quem é você mesmo, né? Então essa profissão, ela tem essa peculiaridade, onde o nosso corpo, onde a nossa forma de ser... Mas são alguns personagens que deixam essa marca assim pesada, ou... Todos os personagens deixaram você... Todos os personagens, de alguma maneira, marcam a gente. Porque, veja bem, numa novela você fica 8 meses, 10 meses... É longo, não? O tempo todo com aquele personagem. Eu, por exemplo, ando hoje na rua, as pessoas falam, faz o Cruzes. Aí eu faço, eles riem. Então dá uma satisfação para mim, dá uma satisfação para eles. Né? Mas é uma forma também de prisão, que eu não posso fazer outra coisa.
Eu escapei disso, eu acho. Dentro disso que você está falando... Tinha o Lamarca, que me marcou Sim, muito também, porque as pessoas achavam que eu era o Lamarca. Não era o Lamarca, era um ator fazendo. Eu encontrei com a esposa do Marighella, que você estava falando, né? Dona, acho que Clara é o nome dela. E ela falou assim, meu marido adorava você. Não, porque ele adorava o Lamarca, não a mim. Não você. Eu não era o Lamarca. Ainda há essa confusão. Eu não sou, né? eu só fiz o personagem, né? Paulo, até por essa condição do artista, né, principalmente de televisão, chegar na casa da pessoa, cria essa ilusão de familiaridade e intimidade, né? Como você está falando aí, de sem dúvida. a pessoa encontra você na rua, parece que você é da família, né? E o artista, o ator, é uma pessoa física, tem as suas convicções também, inclusive convicções político-ideológicas, né? E aí, muitas vezes, a pessoa fica decepcionada quando o ator tem uma posição política que é diferente da dele, né? É. E aí, como é que concilia isso? Qual que é o limite entre o que o artista tem para ele manifestar as suas preferências político-ideológicas e quando também ele é uma figura pública? Olha, eu nunca fiquei em cima do muro. Eu sempre fui falando o que eu achava, de uma forma, às vezes errei, às vezes, enfim, eu comecei, eu fui para a Escola de Arte Dramática em 72, em pleno regime de ditadura. A gente era revistado quando a gente entrava na escola, na USP. Ali na frente, onde tinha a Academia de Polícia, a gente era parado e revistado. A gente estava fazendo as cenas, passava policiais pelas janelas olhando para ver o que a gente estava fazendo. Então eu, naturalmente, me politicei. Eu sou filho de uma empregada doméstica e de um sorveteiro. Meu pai tinha problemas psiquiátricos, então ele trabalhava como servente de pedreiro. Aí eu tive a chance, com um ensino público, magnífico, que tinha em Sorocaba, escolas de altíssimo nível, escolas públicas. Eu estudei em ginásio industrial, eu tive uma formação, graças a Deus. Minha mãe, como empregada doméstica, ela me levava para a casa da patroa. E a patroa, um menino de 5 anos, comendo e dando trabalho na casa dela, me botaram em escolas. Eu tive a chance de fazer pré-primário, eu fiz uma espécie de creche, tudo escolas públicas excelentes. Aí eu me sinto devedor disso tudo e me sinto, eu tenho que me expor, tenho que combater e tenho que fazer tudo isso para a minha gente, para que tenha boa escola. Então, durante 25 anos, eu tive no Rio de Janeiro a Casa da Gávea, que foi um centro cultural, que era uma forma de... Eu me sinto na necessidade de passar alguma coisa, porque eu tive bons professores. Eu estava comentando sobre aqui em Santos, Carlos Alberto Sofredini. Eu tive a honra de poder ter trabalhar com Carlos Alberto Sofredini, que é um grande autor aqui de Santos, né? Nos anos 70, foi dar um curso em Sorocaba, eu tinha 16 anos. E Sofredini me marcou, um grande mestre, né? Eu trabalhei com Clóvis Bueno, que também é aqui de Santos, foi um grande mestre do cinema, fez mais de 150 filmes como diretor de arte. Ele era o cara do cinema brasileiro, né? Fez Carandiru, por exemplo. Né? Quem que fez aquela cadeia do Carandiru foi o Clóvis Bueno, né? Com o Babenco, mas o Clóvis Bueno que fez. Então, também, né? Eu acho que a educação, a cultura, por isso que a gente tem que dar o máximo possível para a gente poder... Mas você fez a pergunta e eu me perdi um pouco aqui. Não, o ator e o personagem que entra na casa das pessoas e vira aquela intimidade, enfim, a pessoa de repente vê esse mesmo personagem, esse mesmo ator, tendo uma posição política diferente daquela que a pessoa, que o telespectador tem. É uma escolha, enfim, eu respeito, lógico, eu acho que a gente tem que ter o respeito direito... acima de tudo. Acho que a gente tem que ter o direito de mudar de opinião também, é bom. Claro. Eu encontrei a Tabata, vocês estavam falando da Tabata, eu encontrei a Tabata lá em Belém e gostei muito da Tabata. Eu estava acompanhando meio à distância, mas eu tenho um filho de 16 anos e era encantado com a Tabata. Então a gente tem que estar permeável às opiniões e tentando ser correto. Dá para mudar de opinião, errei aqui, votei num candidato errado, aí prestar atenção para não fazer mais isso, né? Acho que a gente tem que ter esse cuidado. Eu votei na Tabata porque a minha filha me indicou. Olha só. Ela que falou, e aí eu fui ver quem era, fui procurar. Os jovens, a gente pensa, também ninguém quer saber de nada, tá todo mundo... Não, as pessoas estão querendo saber, sim. Sim. Acho que a gente não está assim tão
perdido. Não, A gente desconectado. temos que acreditar na cultura, na arte e acho que A coisa foi para um caminho que os artistas se atacando, né? Em redes sociais, se achincalhando em redes sociais, enfim. Jornalistas se Uma achincalham, coisa assim. psicólogos, né? As brigas corporativas também. Advogados de direita e de esquerda, psicólogos de direita e... Que é ridículo a gente entrar nisso, Mas, gente, né? a gente tem alguma noção de algumas coisas. Por exemplo, a Terra é redonda. Ah, sim. Né? Pô, então, não vem falar para mim que a Terra não é redonda. Aí não dá, né? Não vem falar para mim que não existe aquecimento global. O mundo inteiro está vendo e há noção de que temos problemas ecológicos graves. Isso é o trumpismo, né? Trumpismo. Temos algumas coisas Darwin básicas. houve a origem das espécies, tem toda uma evolução. Acho que dá para a gente se unir, apesar de divergências, uma pessoa de direita, outra pessoa de centro, pessoa de esquerda, meia esquerda, mas enfim, dá para a gente ter alguns pontos comuns de acreditar em algumas coisas. Claro, né? Então, mesmo. não dá para ser tão absurdo. Né? Nem radicalizado dessa Não, maneira. mas o mundo realmente é redondo. Eu sou radical nisso. Bom, gente, o Paulo Betti nos deu a honra, a satisfação de tê-lo aqui no Ponto de Vista. Eu que né? agradeço. Ele que está aqui em Santos para o lançamento, para a pré-estreia, né, do filme A Fera na Selva, hoje à noite, lá no Pátio Poranga, no Cine Roxy, a partir das 8h30 da noite. Ele vai estar presente, inclusive, recebendo a todos lá. Prazer receber você, sucesso e espero que você volte aqui outras vezes, tá bom? Eu que agradeço esse espaço. Quero fazer alguma coisa junto com vocês aqui da faculdade, porque é meu interesse. O fato de ser gratuito pode também abrir aí para diversas pessoas. Sem Vai dúvida. dar um diplominha, a pessoa pode usar no seu currículo. Sem dúvida, né? é verdade. Vamos fazer coisas. Vamos. Obrigado, trocar os Paulo telefones. Betti, por estar conosco. Obrigado. Zé Vigílio, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado. A Gisela também está sempre aqui com a Vamos gente. pra Bahia depois, Santana né? diariamente conosco, de segunda a sexta-feira. O Ponto de Vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, reprise. Você acompanha às 8 da noite. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.